A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Chegou a hora do programa Conversas Artísticas. Aqui, Paulo Bonfá. E aqui, Juliane Amaoka, iniciando agora, então, mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, claro, com todo o apoio da Coordenação de Cultura. Montamos nosso estúdio de gravação sobre o palco do teatro, que está aberto para os alunos, para a comunidade e sempre gratuitamente. Bom, e lembrando que Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais e hoje a gente recebe mais um convidado muito especial, toda edição, na verdade, né? Um convidado que pode acrescentar em muito sobre diferentes assuntos. Nós estamos no teatro, vamos falar de teatro pelo início. Quem está chegando aqui é Pedro Granato, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Você está conosco num teatro, acho que você passa muitas horas da sua vida em teatros, mas você vem de uma família de artistas que tinha alguém no teatro, ou não? Olha, o Raul Cortez, ele era primo da minha mãe. Então, em algum lugar na família, tinha já essa coisa do teatro. E o Raul, do lado da família do Raul, que era primo da minha mãe, tem o Rui Cortez, também é diretor de teatro. Inclusive, ele foi importante para eu descobrir que eu gostava de teatro. Meu pai era artista plástico, meu irmão é dançarino contemporâneo, às vezes a gente fala bailarino, as pessoas imaginam aquela coisa balé, não, ele é bem contemporâneo mesmo, essa coisa parkour e estripulias e dançar na rua, fazer parará. Então eu sempre ficava vendo, né, tudo que é coisa de artes. Então, meu próprio irmão, às vezes eu seguia ele em alguns cursos, fui fazer aula de dança, fui fazer muito cedo aula de palhaço e tal. Mas quem me falou de teatro, curiosamente, por mais que não tenha essa história da família, foi o Rui Cortez, que era sobrinho do Raul, também esse outro lado da família. Foi passar umas férias na praia. A gente começou a fazer jogo de mímica, tipo imagem e ação de mímica. Tava ele e uma amiga atriz, eles falaram, meu, você é muito de teatro, tipo assim. E aí, curiosamente, a gente tava na Bahia e tinha a festa da Dona Canô, mãe do Caetano. Aí eles iam lá e tarará. Aí tava o Zé Celso. Aí ele já falou assim, Zé, esse aqui é o Pedro, ele vai ser ator. Aí Que idade você tinha nessa época? Eu tinha, sei lá, 18. Aí o Zé falou assim, meu ator. Eu falei, opa! Então, assim, foi curioso porque eu nunca escolhi fazer teatro. Nunca foi um plano meu. Mas você estava trilhando qual caminho? Você falou que fez cursos, cinema. Mas você Eu estava fui indo para fazer audiovisual. cinema. Eu sempre gostei de direção de cinema, assim. Então, claro, nunca foi uma grande ruptura, né? Porque a maior parte das histórias de pessoas que escolhem fazer arte tem uma certa ruptura na família, muitas vezes. Porque a família é contra, então o cara tem que querer muito, tem que planejar muito. Quando meu pai veio me cobrar ou fazer alguma piada, tipo, você não fazia medicina, eu falei, não, mas você tá me zoando, né? Quem é você pra falar, né? O cara era um artista Ivan de plástico, Granato, poxa. totalmente porra louca, que pintava, fazia performance, era como pode dizer, a síntese do artista, né? Assim, todas as coisas que você imagina de um artista. Eu brinco às vezes com meu pai, as pessoas pensam artista visual, pensam aquele cara recluso, muito intelectual. Dentro de um ateliê enfornado. Exato, só que meu pai era um baladeiro, então é como se meu pai fosse um roqueiro. O ateliê dele era point, onde as pessoas iam beber, passar a noite, então assim, ele é um artista visual com alma de roqueiro. Então acho que quando a gente pensa em roqueiro, você já tem aquele imaginário de mais ou menos como ele era. Era por aí mesmo. Então eu sempre convivi com artistas muito loucos, desde pequeno, sei lá, o Zé do Caixão ficava comigo, meu irmão, às vezes em casa, tinha uma coisa assim, sabe, minha mãe atendeu o Raul Seixas, então tinha uma coisa meio de sempre artistas muito diferentes, ou a Fafá de Belém, ia lá na casa com o Papito, ficava dando gargalhada, o Fafá tem aquela risada que atravessa multidões, então eu lembro de dormir, ouvindo, tipo, os dois rindo até alta madrugada. Então, pra mim, ir pras artes nunca foi uma grande questão. Então, acho que até nesse sentido eu não planejei tanto, porque eu queria mais fazer cinema. E aí começaram a apontar um pouco essa vocação teatral. E eu fui fazer aula de teatro, porque as pessoas... Estava na época da retomada, final dos anos 90, que não tinha muito gente fazendo cinema no Brasil. Estava recomeçando. E aí os meus professores falavam, não tem com quem vocês aprenderem a dirigir ator, porque os diretores não estão dirigindo atores. Então vocês precisam ir pro teatro para aprender. E eu fui fazer teatro e nunca mais parei.
Eu fui fazer um curso de teatro e aí foi isso. Tipo, desde que eu comecei a fazer esse curso há 20 e tantos anos atrás, eu nunca mais tirei da minha agenda teatro, só foi ocupando mais tempo. Mas, Pedro, essa vivência que você nem imaginava, que já era meio que um networking desde a sua infância, vamos dizer assim, nessa convivência, essa bagagem com diferentes artistas, quando você chega na faculdade, você já tem uma vivência que muitas pessoas da sua sala, por exemplo, não tiveram oportunidade, né? Então, isso, querendo ou não, fez toda a diferença, né? Mesmo você não, de maneira inconsciente, tendo contato, né? Ah, vou receber uma amiga aqui pra tomar um café, uma baita de uma artista, né? Então, isso fez toda a diferença na sua formação também, né? Como pessoa e como profissional. Sim, e eu acho que até o meu pai tinha uma coisa, uma certa naturalidade, assim. Então ele odiava, assim, quem ficava muito a pompa pro artista fazendo muita coisa. Ele gostava desse coisa assim, eu não sei quem. Ele até era metido, ele falou assim, isso aí já foi muito, isso aí já peguei. Umas coisas assim, sabe? Até trash, assim. Mas isso acho que eu aprendi com ele. E acho que a minha companheira, a Roberta Martinelli, que é entrevistadora, ela tem isso também. Meu pai, no momento que eles se conheceram, eu admirava muito, porque a Roberta tem uma coisa de muita naturalidade, ela não fica fazendo essa... Endeusando. Ela trata, exatamente, e é isso que faz bem, acho que, para as entrevistas dela, assim. Então, talvez, acho que mais do que networking, para mim, foi uma coisa de conhecer meio de perto, assim. Então, eu já vi gente muito louca. Então, também, por um lado, assim... Quando eu vou dirigir uma peça, eu falo assim, isso aqui é muito louco, isso aqui é muito tenso. Não me assusta, eu falo, gente, tipo, eu sei lidar com todo tipo de maluco, esse tá tudo bem. Esse é o ponto que acho que pra mim tava aparecendo da tua fala, né? Uma maneira de você que vai lá, literalmente, dirigir, né? Não é à toa que as pessoas falam dirigir o carro, né? Você vai dando rumo, você vai escolhendo um caminho, você tem que parar na hora de parar, você não pode pegar a direita se o caminho é pra ir pra esquerda. Você tem uma função de comando e você tem que lidar com pessoas que têm os seus talentos, os seus egos, as suas próprias formações, eventualmente atores, atrizes de gerações diferentes, então com histórias e experiências diferentes. Você se vê meio como o timoneiro do navio na hora que você tem uma peça em cartaz, ou esse trabalho ele é nos ensaios, ou seja, depois que estreia, é a manutenção de algo que já foi trabalhado e tal? Cara, eu acho que acontece nos dois lados, assim. Tem diretor de teatro que estreia a peça e não vai mais, eu não entendo isso. Porque o teatro é uma espécie de organismo vivo. Tipo, ele entregou e falou, agora é só repetir. Cara, é aquela coisa, é tipo um jardim, assim. Entreguei o jardim, não passo mais lá nos próximos meses. Se você voltar lá, vai ter virado outra coisa, entendeu? Porque vai crescendo, é orgânico, é um organismo vivo, você precisa estar ali. Então tem muita peça que eu fiquei anos em cartaz, que você vê assim, nossa, a distância da estreia pra cá... de quando começou pra como estava. Quando começou pra lá é enorme, de qualidade, de apropriação do elenco. E também acho que é uma gestão um pouco dessa energia que porque no fundo o teatro ele é um encontro ao vivo, né? Ele não é nada mais que um encontro, né? De pessoas que vão se sentar, vão passar horas escutando outras. Então você tem que estar ali atento não só ao que está acontecendo no palco, ao que está acontecendo na plateia, né? Se você está fazendo, sei lá, o tempo certo da peça, se está funcionando as piadas ou os momentos de tensão, se você está com uma temporada do tamanho do interesse que a plateia tem pelo seu trabalho, você está num teatro que favorece seu trabalho, ou seja, acho que tem uma coisa muito orgânica, assim, realmente, talvez esse lado jardineiro. Então, eu acho que o meu trabalho ele é tanto em sala de ensaio como depois. E às vezes você faz uma peça muito legal e o camarim não funciona. As pessoas não se dão bem entre si. Exato. Então é uma coisa também, é um outro trabalho que assim, eu já tive peça, eu fiquei 7 anos em cartaz, que eu falava pra eles assim, gente, essa peça só vai parar de ser apresentada se vocês brigarem, porque o interesse por ela é perene. Então assim, vocês têm que cuidar da relação de vocês pra ficar gostoso, porque também quando as pessoas se gostam, claramente você vê no palco quando as pessoas estão com prazer em fazer aquilo, quando elas gostam de contracenar. Eu não sei a Juliana, Pedro, mas te ouvindo, né? Tô pensando na figura do treinador de futebol, do técnico do time, que muitas vezes nem foi jogador, né? Ele ou foi um jogador... Atua mal, né? Como é o meu caso. Um jogador que não teve muito destaque, aí se torna treinador. E aí você comentar sobre o camarim, né? O vestiário. Né? Eles são ótimos, mas eles não falam um com o outro. Mas é super vestiário. Eu, por exemplo, eu tenho uma metáfora para quem gosta de futebol, que é a Copa de 2006. Para quem não lembra, a Copa de 2006, o Brasil era um festival de estrelas. Tinha, sei lá, o Ronaldinho, o Ronaldão, o Roberto Carlos, o Rivaldo, Kaká, o Adriano. Kaká, exatamente, era só estrelas. Era o quadrado mágico. E foi eliminado de um jeito rápido, né? Foi uma seleção que durou pouco, as pessoas
talvez não tenham tão impresso, apesar de serem um monte de gigantes do futebol, né? Porque hoje a gente fica falando do Neymar, mas não tem outros grandes gigantes. Naquela época era uma constelação. Para mim é sempre uma metáfora quando as pessoas pensam assim, ó, fiz um projeto, juntei não sei quem, eu falo assim, mas eles se entendem? Porque às vezes você bota um monte de nome, não vai dar certo. O time não vai funcionar necessariamente por ser um monte de nome bom. O time tem que jogar bem junto. Então às vezes me interessa mais assim, se tem um super nome, se tem tal pessoa que já trabalhou com ela que gosta, ou não sei quem vai dar liga. Às vezes você tem que um pouco... Mas escalar os atores, acho que é uma função do diretor junto com a produção, ou enfim, com eventualmente autores, se for o caso, depende do tipo de processo, quanto ele é artesanal ou quanto ele é autoral, mas essa situação muitas vezes talvez seja para que se eu tenho atores mais conhecidos, mais pessoas quererão ver o trabalho porque a notoriedade ajuda a atrair o público. Será que não é esse... Mas é isso, eu acho que é o comparativo com um time de futebol, entendeu? Sim, vai ajudar a ter um monte de nomes? Vai, mas também você tem que pensar na liga. Se não tiver liga... Se não ganhar o jogo, não adianta eles estarem no campo. Se for uma coisa que eles estão brigando, que não bate o santo, que vai ficar uma luta para ver quem é mais protagonista que o outro, entendeu? Aí a peça não tem liga e não dura. E às vezes isso, eu lembro também... já fiz trabalhos que o trabalho recebeu vários convites, mas os 3 atores eles tinham a agenda todos tão disputada pelo audiovisual que uma peça, sei lá, entendeu? A gente não conseguia, a peça não viveu. Eu falei, a peça é boa, tá todo mundo feliz, mas ela não consegue ter vida, porque todo mundo... televisão, outro cinema... então você fala, que legal que você juntou um monte de gente que tá badalada, mas não necessariamente isso vai fazer a coisa andar. Eu acho que você tem que ter um pouco como esse jogo mesmo, como um tempero, assim. Não adianta você botar só tempero forte, você tem que intercalar, né? Você vai montar um prato, eu sou péssimo de cozinha, só para tentar outra metáfora, para não ficar só no futebol. Você não vai botar tudo com gosto forte, né? Você tem que botar alguma coisa para compor ali, né? Às vezes tem uma coisa com gosto muito forte, você bota uma coisa mais suave. Então acho que tem essa coisa de um certo equilíbrio de time. E eu cada vez mais acho que a direção... Eu já ouvi essa frase de alguém, mas que assim, o casting, né, seja para um filme, ele é grande parte da direção. Casting é o termo que a gente usa em inglês para falar a formação do elenco, a escolha do elenco. Quando você monta a convocatória do teu time, porque às vezes você tem coisas que você percebe da pessoa no seu primeiro encontro. Aí você trabalha meses e você fica mó feliz com a trajetória da pessoa, fala, nossa, tirei ela desse lugar. Só que a pessoa senta ali na plateia e ela pega aquela tua primeira impressão, aí você fala, caramba... Muito do que a pessoa vai ver já é aquela primeira impressão que eu tive. Você está falando do público. O público. Da plateia. Acontece muito isso, assim, em processo. Você pega uma pessoa e fala assim, putz, esse ator é duro, ou sei lá eu. Aí você fica 2, 3 meses, você vê ele se transformar, você bota ele em outro lugar. Mas a plateia, ela vê o processo, mas vê também essa primeira imagem sua. Aí você relembra. Muitas vezes a plateia te relembra aquela primeira impressão que você teve. Ou seja, eu acho que muitas vezes a direção também é botar as pessoas no lugar certo. Fazendo a metáfora futebolística é isso, o treinador não só faz um time jogar bem, como ele tem que montar o time bem. Quem são essas pessoas do time? Porque às vezes um bom ator e um bom texto começa a andar sozinho, cara. E nós estamos falando com o Pedro Granato sobre teatro, sobre direção teatral aqui no Teatro do Céu Jaguaré, onde o nosso estúdio foi montado para a série Conversas Artísticas. Mas para quem não é do teatro, para quem não teve chance ainda de frequentar, assistir peças, ou há tempos não vai, ou se afastou depois da pandemia, a função do diretor começa quando? Tem um caminho natural ou os processos eles mudam de acordo com os projetos? Putz, normalmente, assim, eu até brinco um pouco com isso. Quando me convidam para fazer alguma coisa que já tá assim, nossa, estamos precisando de alguém para essa peça que já tá tudo escolhido, ou esse evento que já tá definido, para mim é um alívio. Eu falo, nossa, que gostoso. Eu tenho que só dirigir agora, eu tenho que só dizer como fazer aquilo. Porque muitas vezes o diretor ele fica num papel desde a ideia inicial. Então você é ator, você vai chegar, Pedro, vamos fazer uma peça. Ou eu sou um autor, eu tenho um texto. Ou puta, eu quero fazer um texto sobre tal coisa. Ou eu vi uma coisa em Nova York. Então normalmente as pessoas me chamam naquela hora que assim, do zero. Como é que a gente vai fazer para essa peça conseguir algum dinheiro? Quem que a gente vai envolver? Vamos escrever o texto, como é que a gente argumenta para defender isso? Vamos criar um cronograma, quanto tempo a gente precisa? Então, o papel do diretor normalmente começa lá no zero, assim, sabe? No primeiro impulso que a pessoa tem. Quando não é o próprio diretor que tem o impulso, as pessoas costumam já envolver um diretor
nessa hora. Quando não é assim, pra mim é um alívio. Às vezes as pessoas chegam assim, coisa. nossa, esse ano aconteceu comigo, eu dirigi uma peça que já estava aprovada, já tinha o texto, tarará, mas ainda assim eu montei o elenco, eu fiz todo o desenho, mas pra mim já foi um alívio. Eu falei, nossa, já tá aprovada, já tem data. Você pegou um processo mais mastigado, eu assim, mais falei, evoluído. nossa, é raro pra mim. Muitas vezes eu tô ali desde a ideia original, assim. Mas Desde o cara ainda nem botou no papel, ele teve um impulso, ele me procura. Você mencionou o fato de que alguns diretores ensaiam, estreia a peça, depois ele meio que abre mão, ele não fica indo lá todo sexta, sábado, domingo acompanhando, mas você sendo alguém que faz a sequência, o que o diretor faz depois que a peça já estreou? Né? Você não consegue, não tem um ponto eletrônico para falar com os atores, atrizes durante a Já peça. tenho, viu? Vou te dizer. Não, Agora fala assim, muda. Não, porque, por exemplo, Pra assim, esquerda. com a pandemia, com as coisas, eu muitas vezes fiz trabalhos híbridos, ou que tinham TV, ou a gente fez esse ano uma peça chamada Vingança Voyeur, que a plateia acompanha a peça com fone de ouvido. Então eu tinha acesso aos atores ou à equipe. Então às vezes eu tô assim, faz isso, faz aquilo. Ou às vezes mesmo numa peça de um teatro mais convencional, eu tô ali do lado da mesa, tipo, gente, o que tá acontecendo? Tipo, ainda fazendo ajustes finos. Mas como eu digo... Porque você não consegue, na verdade, na maioria das vezes, interferir na peça em andamento. Na peça em andamento. Só que aí você acaba a peça, você vai lá e dá o famoso feedback do diretor. Ó, acho que pode você ser o subiu o quê, por tom, exemplo? exatamente. Ó, Mofá, segura a onda aqui, que você tá puxando muito pra comédia. Traz a Faz Ju. esse pedaço em pé, Claro, não faz sentado. vamos experimentar que aquela hora você... Andou muito rápido. vai pra esse lugar. Então a gente continua mexendo na peça, assim. Raras vezes eu estreiei um trabalho que eu falei assim, nossa, já tá pronto na estreia. Porque muitas vezes tem uma coisa muito louca de ensaio, né? Você tá ali ensaiando a peça, eu não acredito muito nessas peças. Tem gente que é muito formalista, né? Até em São Paulo tem uma escola de direção de teatro, que às vezes é isso, tudo muito enrijecido, muito marcado, muito duro. A peça parece uma maquininha funcionando. Eu acredito mais nessa coisa do encontro. E muitos dos meus trabalhos, inclusive, abrem espaço ou para interação, ou para imersão da plateia, para outras formas de relação que não é só sentar na sala escura e ficar vendo. Então, a peça, quando encontra o público, ela muda. Assim, tipo, opa, agora é de verdade, agora os tempos. E mesmo uma peça, às vezes, por exemplo, eu dirigi esse ano uma peça chamada Veraneio, que é uma comédia dramática. É uma peça que estreou muito bem já, mas, putz, você tá numa sala ensaiando a peça durante 2 meses. Você chega num teatro com 300 pessoas e começa a ter as risadas. Às vezes tem uma piada que você não botava fé que o público ama. Ou seja, os atores vão calibrando um pouco a relação deles com a plateia, vão sacando o tempo da plateia. Às vezes ele tem que criar uma pausa que não existia porque a plateia reage. Então, assim, sempre tem um ajuste. É diferente de um filme, sabe? Que o filme tá pronto ali, entendeu? Você aperta play. A peça não, ela tá sempre acontecendo em relação, então... e às vezes você encontra plateias muito diferentes. Eu ia perguntar sobre isso. Muito. Se você está num teatro em cartaz, o público muda, em tese, né? O público muda em todas as apresentações. E Mas pro público também, se ele vai assistir na sexta, vai ser diferente do sábado, porque às vezes, sei lá, vai mudar Também. um ator, A vai gente mudar sempre a sente a vibe. plateia do dia. A gente sempre vai ao final comentar, nossa, hoje a plateia tava dura, hein? Não, hoje demoramos para ganhar a plateia. Hoje tinha alguém tossindo muito. Mas o meu pensamento era mais no sentido da itinerância. A gente está falando aqui em São Paulo, estamos, né, num programa, na realidade, paulistana, mas você, imagino, já teve que sair com um espetáculo para outra cidade. Mas mesmo São Paulo, né? Você- Porque você fazer uma peça no centro, fazer uma peça no céu é muito diferente. Então, e aí você sente necessidade de mudar algo porque você já sabe que o público será diferente por Sim. qualquer razão? Sim. Eu, por exemplo, fiz uma peça... Antecipar uma mudança. Eu fiz uma peça jovem que era uma balada, chamava Fortes Batidas. O público entrava na pista de dança junto com os atores. E a gente fez longas temporadas no Centro Cultural São Paulo, no meu teatro que é no centro, tarará. De repente a gente ganhou um edital justamente para circular os céus. E eu já tinha circulado muitos céus com espetáculos de rua, já dei muita oficina. Então, assim, eu falei, o público do céu, ele, por exemplo, ele responde muito mais. Ele reage muito mais. Às vezes tem uma coisa da educação mais careta até. Que daí você fala assim, eu lembro que eu trabalhei no projeto de formação de público nos céus. Então as pessoas chegavam nesses teatros maravilhosos quando o céu inaugurou e as pessoas riam, falavam, e às vezes ficavam assim, essas pessoas não sabem se comportar. Não, as pessoas estão se relacionando com a peça do jeito delas.
Às vezes você vai numa peça no centro e as pessoas têm aquela coisa do não pode falar, não pode ser que... Mas como é que eu vou ter um código de conduta se é algo que não faz parte do meu repertório? Nem foi, você está exato. introduzindo uma experiência. E ainda, eu acho que não só isso, né? Assim, você, por exemplo, o teatro muitas vezes, ele foi criado com signos e com um estilo, com uma estética, com um tema que dialoga com uma faixa econômica, com uma parte cultural da cidade. Quando você vai para uma outra faixa econômica, com outras referências culturais, o teatro precisa de outras coisas. Então, assim, eu lembro quando eu fazia o infantil, por exemplo, no Céus, que a gente ensaiou no Céus, o meu personagem, que era um menino tímido, ele ficava sofrendo bullying até uma hora que ele explodia e cantava um rap. As crianças subiam na cadeira e vibravam junto. Depois eu fui fazer essa peça no centro, com os pais de famílias de classe média alta, a reação era completamente diferente. Ninguém subiu na cadeira. O rap não tinha a mesma reação, entendeu? Não tinha o mesmo apelo emocional. Então é um pouco isso, tem que entender que são cidades, né? Então, por exemplo, essa peça Fortes Batidas, a gente, quando foi rodar a periferia, eu primeiro já alertei os atores assim, ó, vocês vão sacar que a galera vai interagir muito, a galera vai reagir muito ao que a gente está fazendo. Então vocês têm que estar escutando e jogando para a plateia também se sentir escutada, porque às vezes acontece isso com a plateia. A plateia começa a falar porque acha que a peça está acontecendo e não vai ouvir, mas quando eles sentem que você está ouvindo, que é um diálogo, entendeu? Porque não tem essa coisa de você não fica quieto, porque agora eu vou fazer minha peça e se não ficar quieto eu tô puto com você. É um diálogo, é um encontro. Às vezes aquele público tá efervescente, saiu do trabalho, tá exausto, chega no teatro, ele se divertir, ele vai falar, ele vai rir. Então, você precisa mostrar para ele que você tá escutando, que você tá jogando com ele. Muitas vezes fazia peça de rua que era isso, chegava aquela turma do ensino médio, você já via que tinha uns caras fazendo piadinha. Daí a gente pegava a piadinha e devolvia mais alto, os caras, opa, ganhamos a plateia. Eles sacaram que a gente é do fundão também. Eles não vieram aqui para sacanear a gente, eles vão se divertir com a gente. Nós não estamos contra eles, né? Então eu sinto que mesmo em São Paulo tem muitos públicos. Então as regiões são diferentes, então isso é importante. Às vezes um teatro é diferente de outro. Tem um teatro que joga a plateia perto, outro que joga a plateia mais longe. Aí o desenho, a do arquitetura do local. A arquitetura do teatro já muda muito. Comédia, né? Você que faz sabe muito bem, ou seja, às vezes você tá com uma meia casa para uma comédia, é diferente de uma casa cheia. Porque a casa cheia, às vezes, assim, a risada de um puxa o outro, dá aquela sensação de relaxamento, porque é uma experiência coletiva. Você tem 10 pessoas, às vezes a pessoa fica constrangida de rir. Ela tá achando engraçado. Já rolou isso algumas vezes com peças que eu fazia em teatros menores. Eu falo, nossa, hoje ninguém riu. Mas eu sempre falava, pô, tem tão pouca plateia que, tipo, pelo experimento. A pessoa vai saber. A pessoa não sabe se é o código. Quando tem 200 pessoas, alguém vai rir e vai liberar. Mas agora quem com quer rir 30. Também fica mais retraído. Fala assim, só eu vou rir, será que eu tô pagando? A pessoa não sabe, exato, porque tá tão no foco por serem menos pessoas que às vezes a pessoa se segura. Então eu acho que o teatro mostra que assim, as plateias mudam muito. Eu sou absolutamente contra o teatro não aperta play, entendeu? O teatro é um encontro. Se você tá falando com a sua mãe, você fala de um jeito. Se tá falando com o seu primo, você fala de outro. Se tá falando com a sua turma da escola, você fala de outro. O teatro tem um pouco que, mesmo que esteja contando a mesma história, porque às vezes eu posso contar a mesma história para esses 3 grupos, né? Para minha mãe, para meu primo e para meus amigos da escola. Cada uma de um jeito. Eu tenho que adaptar um pouquinho o jeito para conquistar meu interlocutor. Eu acho que o teatro também. E como transitar entre os gêneros? Porque você mencionou, você falou assim, não, esse era uma comédia dramática, esse aqui era humor, eventualmente esse aqui era um texto que eu ajudei a lapidar, mas aí é um drama, puxa, aqui eu tenho que fazer alguém chorar, putz, aqui o cara tem que rir, de repente convencer que ele tá achando graça no palco. Você também tem que ficar calibrando a sua conversa com os atores, essa preparação. Eu, por exemplo, não tem. Às vezes tem alguns diretores, vou falar, tem cultura pop para facilitar para todo mundo, assim. Você fala assim, o Tim Burton. Você já sabe qual é a cara do filme do Tim Burton. Ou mesmo do Woody Allen. Você sabe que mais ou menos você vai ver. Eu não tenho muito essa pegada de diretor, que assim, que todas as minhas encenações são parecidas. Tem diretores de teatro que fazem um pouco isso, como uma marca visual. Sei lá, no teatro, um dos grandes diretores do mundo é o Bob Wilson. Todo mundo sabe assim, quem já viu o Bob Wilson já espera uma imagem gráfica. Padrão, ele tem um padrão. Tem um padrão com uma cara. Você fala, aquela peça do Bob Wilson. Eu posso ver uma foto e falar, essa peça do Bob Wilson. Porque eu já conheço essa luz de fundo, com essas figuras silhuetadas. Eu não faço muito isso. Eu costumo olhar para aquele texto e falar, putz, com quem que ele vai falar e... variando. Exato. Pô, isso aqui é uma comédia dramática, não, isso aqui é um drama, isso aqui é para jovem, isso aqui é para um público de classe média alta, isso aqui é uma comédia popular. Eu acho que isso vai fazendo eu ter as escolhas estéticas que eu tenho que ter, entendeu? Eu acho que eu tenho que sacar que projeto é esse
para poder... Com quem que eu tô falando, um pouco esse exemplo que eu falei da mãe, do amigo, da turma da escola. Com quem que eu tô falando, aí eu vou escolher os signos. Então, por exemplo... até lembrando assim, por exemplo, eu fiz uma peça uma vez, também foi uma experiência muito interessante, que eu fiz uma peça em 10 países. E era muito louco ver como as cenas batiam diferente em cada país. Vamos só voltar um pouquinho. Era o mesmo espetáculo encenado em diferentes países. Então você sacava a diferença, você tinha a diferença das plateias, você tinha diferenças culturais que faziam a plateia reagir a uma música que o outro não reagia. Então, por exemplo, assim... Era falado? Falado. Um idioma, em que idioma? Era espanhol, português, francês, porque eram pessoas de diferentes países. Mas com o mesmo elenco. Mesmo elenco. Mas, por exemplo, a gente contava um pouco as nossas histórias de vida cruzando com as histórias dos países. Ou seja, eu nasci na abertura da ditadura. Quais países eram? Espanha, França, Argentina, Uruguai e Brasil. Mas aí, por exemplo, assim, a gente tinha uma cena que falava do Charlie Hebdo. Era uma reação no Brasil, porque Charlie Hebdo... Agora, aí você faz na França, o pessoal fala, você já vê o pessoal fungando. Só para rememorar, né, as pessoas e contar para aquelas que não acompanharam, Charlie Hebdo é um jornal satírico francês, na verdade, muito tradicional e com muitos anos, que sofreu um atentado terrorista porque um desenho publicado fazendo uma referência à religião islâmica desagradou a extremistas que foram lá achando que podiam matar os desenhistas todos, e foi uma tragédia, foi algo muito, muito impactante, muito ruim, não só para o mundo do humor, né, mas também para a imprensa e para a sociedade em geral. Mas aí você pegava assim, né, a relação, por exemplo, a reação na França para Charlie Hebdo era de comoção. Aqui na América Latina teve muito nas redes sociais aquela coisa, por que a morte na França incomoda e, sei lá, na Nigéria não. Ou seja, então tinha um misto, assim, né? Então tinha diferentes narrativas. Então você via reações muito diferentes à mesma coisa, ou uma mesma música, sabe? Então, assim, realmente a minha experiência teatral, assim como acho que eu transitei por muito dia, já fiz peça de rua, já fiz peça, sei lá, mais popular, comédia, peça para jovens, peça imersiva. Eu já transitei muito por gêneros e público-alvo, digamos assim. Então acho que eu vejo muita diferença nas pessoas. Inclusive, essa mesma peça, quando a gente fez no México, era a coisa mais fofa, porque a gente contava assim, a plateia fazia assim... Sabe essa coisa que a gente fala, a novela mexicana, isso aqui? Assim, eles são mais sentimentais. Eu falei, assim, não quero generalizar, mas minha sensação é que eles tinham uma relação muito mais sentimental à peça desde sempre. Quantos lugares existem no teatro para as pessoas que não se sentem artistas? Isso é algo que acho que é importante a gente pensar, porque às vezes a pessoa ela gosta, às vezes ela gostaria de atuar, não no sentido literal de ser uma atriz ou um ator no palco, mas de ter uma atividade relacionada, mas não se vê e não se considera ou não pensa em de fato querer ser artista. Para você colocar um espetáculo em cartaz, independente do gênero, do local, quantos não artistas estão lá ou quantos artistas acessórios estão lá, né? Puta, eu vou fazer uma curva grande para responder, assim. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer teatro, as primeiras peças que eu fiz, a gente já queria fazer teatro para quem não era de teatro. Então, assim, eu estava estudando cinema, estava amigo de pessoas das artes cênicas, mas eu falei assim, eu não quero ficar fazendo peça para o pessoal das artes cênicas. Então a gente ia no bandejão da química, da arquitetura, da economia, a gente ia fazer... Em outros cursos. Outros lugares, com gente que não está acostumada a ver teatro, porque daí você entra naquele lugar que só vai pessoas que já estão interessadas naquela área. Então essa já foi minha pesquisa. Aí quando a gente saiu da universidade, isso continuou na cidade, ou seja, a gente ia para parques, a gente ia para céus, em muitos lugares com pessoas que nunca tinham visto teatro. Então acho que primeiro tem essa sensação de quebrar um pouco esse estereótipo. O que é o teatro, né? O que é o teatro o que é a arte que você não pode fazer parte, qual que você pode fazer parte? Então, dando aula ou fazendo isso, muitas vezes a gente tinha esse contato, a primeira contato da pessoa com a peça, ou a pessoa que se descobriu fazendo o Vocacional, que é um programa de formação da Prefeitura de São Paulo. Assim, que a pessoa descobre, putz, teatro não é aquilo que eu imaginava, aquele tipo de peça que acontece no centro teatro, pode ser o meu teatro. E acho que para além, então primeiro quebrar um pouco isso em termos de público, em termos de alcance mesmo da peça, isso sempre foi uma diretriz, assim, digamos, na minha vida. Depois quando fundei o Pequeno Ato, comecei a fazer muito peças para jovens, que tinham esse lugar que a gente fala, até questiona essa palavra, mas formação de público, ou seja, eu queria fazer peças para a galera jovem que às vezes não está indo ao teatro,
que não está se sentindo A representada no expressão teatro. formar o público, na verdade, é trazer gente para dentro da sala. Mas que é isso, que é tipo assim, digamos assim, estimular o hábito, né? Tinha essa coisa da formação que era assim, como é que a pessoa domina a regra do jogo, né? Que nem você falou, que nem quando alguém, mais uma vez, para usar a metáfora do futebol, ou algum jogo você vê ali na Olimpíada, você fala, eu não sei qual é a regra. A pessoa tem dificuldade de assistir enquanto ela não entende um pouquinho a regra. Ela não se conecta o código, ela não sabe. Esse juiz, esse de amarelo aí vai fazer gol. Típica piada, pode, né? não pode. Então, acho que talvez nesse lugar que fala um pouco da formação, porque assim, às vezes você faz quando a pessoa tem uma boa experiência no teatro, talvez ela queira ir de novo. Então, você tá um pouco estimulando ela, que nem... Fidelizando, né, o público também. A pessoa começa a falar que gostei da experiência. E acho que assim, todos os trabalhos artísticos envolvem uma gama muito grande de pessoas que não necessariamente tem esse estereótipo também do artista, que às vezes as pessoas confundem artista com celebridade, né? E não, às vezes são pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando de segunda a segunda, e um está trabalhando com a iluminação, outro com o cenário, ou seja, um está trabalhando na produção, outro na bilheteria, outro para fazer as roupas, ou seja, maquiagem, então assim, envolve muita gente, né? E por exemplo, você sabe que tem um senhor que é uma espécie de zelador do meu teatro, do Pequeno Ato, e o Pequeno Ato está fazendo 10 anos. Só que antes de ser zelador do meu teatro, ele era o motorista de van que a gente achou nas finadas páginas amarelas, que para os jovens... Que era um guia, né? Era um guia antes do Google, antes da internet. Você tinha um livrão amarelo que tinha um monte de telefone. A gente foi procurar motorista, porque justamente a gente ia começar a circular pelos céus, a gente achou ele. Ele chegou com óculos Juliette espelhado, um globinho de espelhos no retrovisor. A gente falou, gostamos desse cara, esse cara é engraçado. Ele é um personagem. Ele é um personagem. E ele começou a fazer essas circulações com a gente de van. E depois, quando a gente, 5 anos depois de circular um monte, criar um repertório, a gente falou, precisamos ter uma sede para guardar nossos espaços, para parar também de ficar o tempo inteiro circulando, não consegue guardar nada em lugar nenhum, tarará. A gente falou, o que a gente vai fazer com ele, com o Big D, entendeu? Eu falei, vamos trazer ele pro teatro. Só que ele era de teatro, ele já cuidou de banda sertaneja, fazia transporte, mas ele gosta da coisa de ver gente junto. É o ambiente, Ele, né? por exemplo, faz na casa dele no Natal uma decoração na garagem dele de Papai Noel, que ele enche de luz e fica as pessoas do bairro visitando. E ele entra naqueles concursos de casa iluminada do Natal. Tu fala assim, cara, ele tem uma vocação para se relacionar com as pessoas, para criar uma espécie de evento, mas ele... Entendeu? Você fala assim, esse cara não escolheu ser artista, mas ele é um cara completamente vinculado à cultura e à arte. Ele gosta disso, ele gosta de receber gente. Então ele tá lá no teatro, ele recebe as pessoas, ele orienta, tarará. Então acho que isso mostra um pouco essa coisa assim de, eu não sou artista. Não estou falando que tudo é só artista. Mas tem pessoas que gostam de lidar com gente e estão lá, e gostam de... Isso pode ser teatro, né? Isso pode ser teatro, isso pode ser um show. O conjunto, né, da tua resposta para a pergunta era como uma oportunidade de carreira, né, de trabalho junto a uma atividade artística. São N possibilidades, né, o teatro é uma delas, para alguém que vai estar desenvolvendo outro ofício. Pode ser marcenaria para construir cenário, sim. Pode ser costura para fazer figurino e por aí vai. Mas ele poderia ser marceneiro em outros lugares, poderia ser costureiro em outros lugares. Eu tenho uma espécie de parceiro que é marceneiro, que inclusive ele fez as estantes lá dos meus livros de casa e ele que faz meus cenários. Exatamente, ele é um cara que é um marceneiro, digamos assim, por vocação, por ofício. Mas o grosso do trabalho dele é fazer cenário para peças, entendeu? Outro dia eu fui ver, os caras botaram até ele em cena. Eu falei, gente, que maravilhoso. Porque da peça tinha que fabricar um cenário. Porque a peça tinha que mover o cenário. E aí ele entrou em cena e daqui a pouco os caras já tá em cena, agora já vão brincar com ele. Falei, né? O cara é mega marceneiro e tá ali no palco. Então acho que isso também é que eu acho que a gente às vezes estigmatiza muito a cultura, né? E acho que esse discurso de extrema-direita, ele fez isso de novo. Mas na minha infância, se eu não me engano, você também teve esse mesmo professor que falava, o artista, de educação física. Sim. Então, assim, quando você faz alguma coisa, tem muita mãe e pai que fala assim, para de fazer arte. Então, em algum lugar, o artista ele fica ou como uma celebridade ou como aquele excêntrico. É o tradicional é o cara que é xingado como palhaço. Exatamente, o palhaço é um xingamento. O artista é o irresponsável. Lá vai o artista. Não sabia o que queria fazer na vida e vai fazer arte. Exato. Então, às vezes eu acho que essa porosidade do trabalho com cultura, ele passa por todas as esferas. Passa por normalizar você fazer um curso de teatro e você trabalhar com outra coisa, entendeu? E você fazer e gostar.
passa por normalizar você estar numa plateia. Normalizar, é mais normal, entendeu? Não é porque eu jogo futebol que eu quero ser jogador de futebol. As pessoas também podem fazer teatro, dança, música e não necessariamente serem profissionais da arte. Ou eles podem estar nas franjas. Pô, outro dia, né, eu fiz um evento lá do YouTube e o cara que cuida de música do YouTube, sabe, o cara meio ADM, assim, porque ele cuida, pô, de uma mega gigante da comunicação com números enormes, e ele cuida da área de música, do trato com artistas, negocia cachê e tal. É um perfil meio administrativo. Fui conhecendo o cara, e claro, você vê o vídeo dele, ele tocando guitarra, tirando o som. Ele não quer ser músico necessariamente, ele não está trabalhando para ser músico. Mas ele ama a música, ele trabalha com outras facetas da música que não só tá lá no palco tocando acordes, entendeu? Ele faz todo o lado administrativo do rolê. Pedro Granato é o nosso convidado, a gente está falando aqui sobre a experiência dele como diretor teatral e outros assuntos e linguagens artísticas que passam, né, pelo teatro, ou chegam ao teatro, ou saem do teatro. E aí agora, nessa reta final de conversa, queria perguntar sobre esse assunto que você trouxe à tona. A experiência da direção teatral, da performance do teatro, da organização do ao vivo, né, de algo que acontece em tempo real com as pessoas ali, porque obviamente isso não acontece só no teatro, né? Inúmeros eventos tem que dar certo naquela hora. Muitos eventos você ensaia, mas tem que saber improvisar se algo der errado, se alguém tiver um problema, etc. E aí você tem experiências interagindo com outras atividades em que as artes cênicas ou a experiência de direção teatral também funcionam. Por exemplo, um evento de entretenimento ou um evento corporativo. Como você sente essa transição, né, do palco com plateia para um outro tipo de público? Você sabe que eu trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura por 3 anos e meio. Então ali eu já tive que exercitar muito num papel de gestão esses conhecimentos que a gente falou um pouco assim sobre o que é o público de cada espaço, sobre conhecer e se conectar com o público de diferentes regiões. A sua era coordenadoria de teatros e teatros, centros culturais, e depois eu fiz formação cultural. Esses eventos híbridos também, que acho que com a pandemia se potencializou, e mesmo a minha atuação, como eu já vim de uma formação de cinema, eu adoro também essa coisa híbrida, que é um evento aqui e está sendo transmitido. Então eu estou cuidando do evento, estou cuidando do que está aparecendo na tela. Aí depois fui fazer um trabalho no YouTube, é um pouco isso. Daí eu pegava aquela galera que é CEO, que são os caras super poderosos, executivos, e como é que você vai falar no palco? Fala, pô, planta o pé no chão, olha aqui, como é que você vai se relacionar com o teleprompter? O que está passando atrás de você? Teleprompter é o equipamento que deixa as pessoas até mais inteligentes, né? Porque elas estão lendo um texto na frente de uma câmera ou até de uma plateia, sem que a pessoa, na maioria das vezes que está assistindo, perceba que ela está lendo. Então parece que ela está falando de cabeça tudo durante muito tempo e com assuntos muito diferentes, e números e tudo mais. Tem um programa do Marcelo Tasso sobre teleprompter que é maravilhoso. Não sei se você viu esse, que ele bota o Maluf para ler Shakespeare. Ele coloca os teleprompters. É maravilhoso, que ele pega exatamente o Jornal Nacional e ele mostra um pouco como os programas são feitos com teleprompter, bota a galera na rua, bota o Maluf para ler Shakespeare. Mas aí você está falando da experiência híbrida que obrigou muita gente, inclusive, a aprender a lidar com câmeras e equipamentos por conta da pandemia, né? Para reuniões de trabalho, para aulas remotas, né? E aí você tem que fritar o peixe e vigiar o gato, com uma analogia bem simples, né? Eu tenho algo acontecendo num palco com um público que está ali presente, mas eu estou com câmeras registrando aquilo também para um público que eu nem conheço, nem sei onde está, o que está fazendo. Eu acho que você vai começar. Eu mesmo na pandemia tive que fazer isso e era muito aflitivo, assim. Eu lembro de uma época que eu dei aula que eu tava com um Zoom aberto na minha frente, com uma câmera, falando com as pessoas que estavam em casa, mas já tinha pessoas aqui na sala, então eu tinha que me relacionar com aqueles alunos que estavam em casa, com os alunos que estavam aqui, e ao mesmo tempo fazer com que às vezes eles se entendessem, ou seja, quando um for falar, como é que eu filmo ele para tirar dúvida, né? Que é uma coisa que a gente já fez bastante no teatro, isso assim, né? Teve uma peça que eu fiz que parecia uma transição de futebol, assim, que foram logo pré-pandemia, eram 4 teatros do mundo conectados ao mesmo tempo. Então tinha... Já usando uma tecnologia de transmissão. Já usando. Isso é quando a gente chegou no Sesc, a galera nem sabia o que era isso. Era assim, a gente precisa de uma super internet, a gente precisa de tudo que na pandemia ficou comum,
Eu falei assim, porque são 4 teatros conectados ao vivo. Então tem gente nos 4 teatros e os teatros, então eu estava vendo o que estava acontecendo em Joanesburgo, o que estava acontecendo em Nova York, o que estava acontecendo em Londres. Uau, outro fuso horário, inclusive. Não, uma loucura. E aí aqui, daí você fala, mas a pessoa não interfere na peça durante. Eu falei, eu parecia um louco diretor de cinema, de transmissão ao vivo. Gente, cadê vocês? Londres, isso aqui, solta a vinheta, tarará, isso aqui, avisa, solta. Tô passando, vou chamar você aí. Exato, Alô. exato. E daí, tanto que quando entrou a pandemia, por essa experiência eu já estava meio tranquilo, então eu fiz alguns experimentos online que eram mega interativos, que acho que a gente já foi para esse caminho também híbrido com gosto, assim, porque eu já tinha vivido isso pré-pandemia, assim. Mas, bem, retomando um pouco aquilo que a gente estava falando sobre os eventos, eu gosto muito dessa coisa do encontro, e eu acho que isso você pode encontrar, me repetir, né? O encontro com o encontro, vou fazer mais uma vez o encontro. Não, mas você vê esse tipo de relação numa coisa que pode ser, mesmo como você diz, corporativa, ou seja, de alguém se colocar diante de uma plateia, como ela fala, como é o discurso dela, como é que é a conexão entre o telão e ela na frente. Ou seja, você também tem que ter um cuidado disso. Uma coisa de entretenimento, uma coisa política. Então, eu me assustei às vezes nesses ambientes que você fala assim, são pessoas ou lideranças políticas ou lideranças empresariais que um básico da comunicação presencial não está presente. Não está colocado. Você fala assim, tipo isso, eu lembro nesse evento do YouTube que foi um evento caríssimo, assim, eu fiquei muito feliz que eu tive que brigar muito pro palco ter uma altura. Assim, cara, eles estavam botando, sei lá, um palco de 60 centímetros, 80 centímetros. Eu falei assim, se vocês deixarem esse palco, o telão que vai passar todos os conteúdos mais importantes, as pessoas vão ver metade do telão, porque vai ficar abaixo da linha. A cabeça da plateia, você sabe as coisas assim, eu falei assim, tipo... É uma decisão que depois, aumentou, foi bom. Falei, não, foi bom, gente, senão não ia ter miado o evento. As pessoas não iam... Foi essencial, essa né, decisão do tamanho do palco, aonde está a pessoa. Que é algo que quem está assistindo nem pensa ou nem considera. Mas Num festival, às vezes a gente considera, né? Você não vai ver aquele show de estádio, eu sempre me irrito. Só não dá pra ver o palco, cara. Eu vim até aqui, eu tô vendo tudo no telão, porque a altura do palco não bate com a altura das cabeças. Assim. A adaptação, ou que foi um negócio criado para um lugar que está sendo reproduzido em outros, mas os lugares mudam, então o que funciona aqui não funciona lá. Eu queria aproveitar a nossa reta final aqui para perguntar para você sobre a experiência de fazer o teatro fora do teatro. Porque você falou, eu fiz na rua, eu fiz num bandejão, eu levei a encenação para um ambiente fora do teatro, mas eu acho que tem também aí quase que o espírito da emboscada. Em tese, você está fazendo uma peça, está em cartaz no teatro, quem foi te assistir sabe o que esperar, né? Se direcionou para aquela sala, em tese viu o que era o conteúdo ou recebeu uma indicação de alguém, então vai lá, sentou e está acompanhando, essas pessoas vieram até o teatro. Quando você leva o teatro até as pessoas, e pode até ser uma plateia de uma empresa, uma plateia de uma escola, uma plateia de um outro lugar em que as pessoas não sabem o que esperar, elas não, o teatro chegou ali, ou num espaço fora do auditório, e elas estão sendo surpreendidas por algo que não necessariamente elas estão comprando, né, no espírito de eu vou até lá para consumir. Muda o jeito de fazer. Você não conhece o público, você não sabe quem vai estar lá naquele dia, naquele horário, você tem talvez uma referência, olha, vão ser pessoas assim, olha, são os estudantes que estão em tal lugar. E aí? Eu acho que assim, eu por não ter me formado em teatro, eu nunca tive nem esse apego com a classe teatral. Para mim é o contrário na minha trajetória. Eu comecei a encontrar a classe teatral quando eu já estava fazendo anos de teatro. Era isso, a gente fazia peças na rua, nos céus, nos parques. Aí a gente falou assim, gente, a gente está há 6 anos na peça e nenhum, sei lá, crítico. A gente ainda não saiu no guia. A gente falou, vamos ficar em algum lugar uns 2 meses para que essas pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Porque a gente está até ganhando editais públicos e tal, e fazendo um monte de peças que as pessoas do centro dessa inteligência, dessa classe teatral não viram. Não estavam acompanhando. Porque a gente está circulando a cidade. Então, para mim, na verdade, é um pouco invertido, sabe? Assim, eu nunca tive esse fetiche os autores do teatro, o grande teatro, a minha montagem com relação à montagem dos anos 60. Eu sempre fui para um lugar muito mais direto, de quero me comunicar com o público. Entanto que, assim, desde cedo minhas referências, muitas vezes até na coisa do teatro, não eram muito de teatro. As minhas referências eram de programas de TV, de filme, de música, de livro, de coisas outras, ou de cultura pop, de notícias que estavam acontecendo, sabe? Então, acho que desde sempre eu pesquisei essa comunicação com o público meio que sem
todo o rito do teatro. Para mim, às vezes, até entrar na classe teatral até é uma coisa que eu tenho que treinar um pouco, assim. Pedro, valeu, obrigada. A gente falou tanto de intimidade da sua família, de montagem de elenco, de diversas Nem contei faces os podres, do teatro. vai. Não, mas vamos deixar pra parte 2. O convite parte foi feito 2, aqui né? pelo Bonfá. Mas obrigada por ter vindo aqui até o Céu Jaguaré, compartilhar essas experiências. Tenho certeza que enriqueceu para quem está nos ouvindo, para nós também. Valeu mais uma vez, Paulo. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Até o próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.